Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fábio e é um grande prazer estar atuando neste curso junto com vocês. Eu sou fisioterapeuta, especialista em ergonomia e saúde do trabalhador e mestre em interdisciplinaridade em saúde, sociedade e ambiente. E neste modo trabalharei com vocês a disciplina ergonomia. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Então vamos lá? Nessa primeira aula, iniciarei falando um pouco sobre a ergonomia, a sua definição, origem, a sua área de atuação e também as normas regulamentadoras da ergonomia. Mas afinal, algum de vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Sabe o que significa a palavra ergonomia? O termo ergonomia veio das palavras grego ergon, que significa trabalho, e nomos, lei ou regras. Então, ela é, portanto, uma ciência que pesquisa, estuda, desenvolve e aplica regras e normas a fim de organizar o trabalho, tornando compatível com as características físicas e psíquicas do ser humano. Ou seja, a ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho. Se olharmos para o passado, vamos lembrar que antigamente era o homem que tinha que ser adaptado ao ambiente de trabalho. Na Revolução Industrial, por exemplo, as máquinas eram enormes e só trabalhavam nessas indústrias quem se adaptasse naquele ambiente de trabalho. Hoje, graças a Deus, tudo mudou. Temos reguladores de altura na maioria das máquinas e mobiliários e as ferramentas normalmente são bem adaptáveis ao trabalhador. Portanto, vamos sempre lembrar que na ergonomia, um dos objetivos é adaptar o trabalho ao homem e nunca ao contrário. Então, para que isso seja possível, uma infinidade de outras ciências são usadas pela ergonomia. Para que o profissional que desenvolve projetos ergonômicos obtenha conhecimentos necessários e suficientes e resolva uma série de problemas identificados no ambiente de trabalho ou no modo como o trabalho é organizado e executado. Temos, por exemplo, a fisiologia e a anatomia, a antropometria e a biomecânica, a higiene do trabalho e toxicologia, as doenças ocupacionais e físicas, dentre outras. Nós vamos falar de cada uma delas no decorrer do nosso curso. Mas foi na Inglaterra que criou-se a primeira Sociedade Nacional de Ergonomia, por Múrio, e aqui no Brasil nós temos a Abergo, que foi criada em 1983, na qual nos traz a definição da palavra ergonomia. Portanto, a ergonomia é um conjunto de conhecimentos sobre o homem e o seu trabalho. Tais conhecimentos são fundamentais ao planejamento das tarefas, postos e ambientes de trabalho, ferramentas, máquinas e sistema de produção, a fim de que sejam utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Portanto, se observarmos aqui nessa definição, nós já podemos ter uma breve ideia da área de atuação da ergonomia, ou seja, é trazer conforto, segurança e eficiência nos postos de trabalho, ferramentas, máquinas e ainda se preocupar com o sistema de produção. Então, neste momento, eu convido você a olhar ao seu redor, aí onde você está sentado. A sua cadeira, o seu computador, o mouse. Dá uma olhadinha para esses objetos aí. Você consegue identificar quais desses objetos já tiveram alguma intervenção de um ergonomista? Você já imaginou trabalhar com um mouse quadrado ou triangular? Como que seria desconfortável dirigir um carro com o sofá dele feito sem estofamento? Não seria desconfortável, pessoal? Não é? Segurar uma chave de fenda sem a haste, né? Essa haste onde nós colocamos a nossa mão, né? Para a gente movimentar esta ferramenta. Trabalhar em um ambiente barulhento, sem uma proteção auricular. Não é mesmo? Ou trabalhar com produtos químicos, sem usar máscaras. Portanto, é bem provável que todos esses objetos que você está observando aí em sua casa já sofreram alguma intervenção ergonômica.
A ergonomia está presente a todo momento em nossas vidas. Se hoje sentamos em uma cadeira confortável, que tem ajustes de altura, olha para a sua cadeira aí, vê se ela tem um ajuste, para ver se ela sobe e desce à medida que você aperta esse ajuste, né? Dá uma olhadinha para a sua cadeira também e vê se ela tem aquele ajuste de inclinação do encosto, onde você vai para trás ou você vai para frente. Isso está mostrando que a ergonomia atuou ali. Se escrevemos com lápis ergonômicos hoje, né, quando escrevemos com eles, né, e as máquinas e ferramentas têm ajustes para adaptar aos trabalhadores, é porque a ergonomia também está presente ali. Em sua casa, por exemplo, a pia de lavar louças, as bancadas, o vaso sanitário, todos têm uma altura média, que foi medido e confeccionado a partir da média da altura da população. Portanto, meus alunos, é sobre todos esses assuntos que vamos discutir nessa disciplina. Vamos falar de ergonomia e a sua importância. Mas afinal, como que surgiu a ergonomia e como que era a vida antes da ergonomia? A origem e a evolução da ergonomia estão relacionadas às transformações sociais, econômicas e, sobretudo, tecnológicas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Oficialmente, a ergonomia ela nasceu em 1949 por causa da época da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, centenas de aviões, tanques, submarinos, sistemas de comunicação mais avançados, radares e armas foram rapidamente desenvolvidos. Ocorre que muitos destes equipamentos eles não estavam adaptados às características daqueles soldados que os operavam, provocando erros, acidentes e mortes. Muitos desses soldados, né, eles na verdade nem sabiam como utilizar, porque tinham pouco tempo para estar sendo treinados para ir para a guerra. Então, o que que isso ocorreu? O que que isso ocasionou? Né? Foi ocasionado muitas mortes, como falado anteriormente, e acidentes. E como cada soldado ou piloto morto, ele representava problemas seríssimos para as Forças Armadas, os engenheiros, médicos e cientistas começaram a fazer estudos e pesquisar para modificar comandos como alavancas, botões, pedais, além do campo visual das máquinas de guerra. Então iniciava-se assim a adaptação de tais equipamentos aos soldados que tinham que utilizá-los em condições críticas, ou seja, em combate. Então, após a guerra, diversos profissionais envolvidos em tais projetos reuniram-se na Inglaterra para trocar ideias sobre o assunto. Na mesma época, a Marinha e as Forças Aéreas dos Estados Unidos montaram laboratórios de pesquisas de ergonomia com os mesmos objetivos. Assim percebe-se nessa primeira fase da ergonomia as modificações referentes às dimensões de objetos, ferramentas, painéis de controle dos postos de trabalhos usados por operários. Então, o objetivo dos cientistas nessa fase, ela se concentrava-se mais ao redimensionamento dos postos de trabalho, possibilitando um melhor alcance motor e visual aos trabalhadores. Aí aconteceu uma segunda fase da ergonomia. Ela passava a ampliar a sua área de atenção. Como que foi isso? Os ergonomistas começaram a projetar postos de trabalho que isolam os trabalhadores dos ambientes industrial agressivo, seja por agentes físicos, como por exemplo o calor, o frio, o ruído, seja pela intoxicação por agentes químicos, como no caso dos vapores e dos gases. Se vocês observarem aqui nessa gravura, dá para vocês notarem, né? Um menininho aqui, né, utilizando um casaco, a máscara também, né, nessa outra mulher, o calor, né? Tudo isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando nós vamos falar de higiene do trabalho, que tudo isso interfere no trabalho de cada pessoa. Então, o que se percebe é uma abrangência maior da ergonomia nesta fase, adequando o ambiente e as dimensões do trabalho ao homem. No início da década de 60, a ergonomia já estava voltada para a área de softwares, envolvendo-se em pesquisa sobre questões de conhecimento relacionado a aspectos específicos da interface com o usuário. E na década de 80, a ergonomia passa a se preocupar com o grau de repetitividade,
monotonia, desempenhos, turnos de trabalho, segurança, higiene, layouts e biorritmos. Vocês podem observar que até pouco tempo atrás, e hoje ainda, né, muito falado, olha, não pode ficar muito tempo no computador, porque senão você vai ter um LER, né? Nós vamos falar mais para frente que o nome hoje já não é mais LER, é DORT. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, tudo isso foi colocado, né, por causa da ergonomia. Foi a ergonomia que nos trouxe isso. Então, atualmente, os princípios e técnicas ergonômicas, elas têm se expandido para fora dos ambientes de trabalho, visando mais conforto e adequação anatômica pelas pessoas. Isso se aplica, por exemplo, aos sapatos, aos colchões, aos carros, né? Vocês podem observar, todo colchão que nós compramos hoje, ele vem com um número de densidade. O que quer dizer aquilo? Quer dizer que ele nos mostra, através daquela densidade, quantos quilos que aquele colchão aguenta sem causar qualquer alteração para aquela pessoa que está deitado ali. Né? Da mesma forma, os sapatos. Você chega hoje nessas grandes lojas e tem em algumas delas até umas máquinas onde vocês colocam os pés e lá vai estar mostrando, olha, o seu pé ele é pronado quando o pé ele é mais para dentro. O seu pé ele é supinado quando o pé ele está mais voltado para fora. E aí você escolhe o calçado de acordo, né, com o seu pé. Então, tudo isso, pessoal, está relacionado à ergonomia. Devemos entender que a ergonomia como ciência, ela não é um estudo independente, como tinha falado anteriormente, mas sim comum a diversas outras disciplinas, como a medicina do trabalho, né, que é o estudo da biomecânica, da antropometria, da fisiologia, a engenharia da produção, até mesmo as ciências humanas e sociais, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia, né, até mesmo a economia, a administração e relações sindicais. Entretanto, pessoal, sabemos que na prática nem sempre isso é possível em função das dificuldades operacionais, que vão desde a insuficiência técnica até as questões financeiras e de interesses políticos das empresas. Agora vamos falar sobre os campos de atuação da ergonomia. Então, a ergonomia, ela pode atuar quanto à abordagem, que ela vai ser dividida em ergonomia de produto, ou ela vai ser dividida em ergonomia de produção. Ela pode ser também quanto à perspectiva, que é a ergonomia de intervenção e a ergonomia de concepção, e ela pode ser dividida também quanto à finalidade, né, que nós vamos ter a ergonomia de correção, a ergonomia de enquadramento, a de remanejamento e a ergonomia de modernização. Então vamos começar falando sobre quanto ao objeto ou à abordagem. Na ergonomia de produto, a atuação ergonômica será no produto utilizado no ambiente de trabalho. Podemos citar vários exemplos. No campo da manutenção, por exemplo, os produtos são projetados visando a facilidade de manutenção. A concepção dos hardwares, né, do computador, ela foi feita sobre estes aspectos. Olha só, ao invés de componentes, um computador ele é pensado em termos de peça, que podem ser substituídas. Então, se um computador quebrou, ao invés de trocar o computador, nós vamos trocar aquela peça, facilitando a reativação rápida em caso de uma pane. Lembrando que isso não vai, então, modificar a minha produtividade, porque eu vou agir aí rapidamente, para que eu não fique sem aquela máquina ou aquele computador. No campo doméstico, por exemplo, além do caso de fogão, a maioria dos eletrodomésticos, ele possui um design ergonômico, né? Como vocês podem observar nessa gravura, olha onde está segurando nesse fogão. Nós temos ali, no caso, um local onde a pessoa segura para ele não encostar no local onde está quente, né? Isso faz parte da ergonomia. No campo dos escritórios, o conceito de mobiliário ergonômico é algo comum. A maioria, né, dos vendedores vendem os mobiliários como ergonômicos, embora a maioria não mereça essa denominação, né? Você chega em uma loja e você fala, olha, eu quero uma cadeira ergonômica, né? E somente por ter
aqueles ajustes, né, no assento ou no encosto, o vendedor já chega para você e fala, aqui está, essa é uma cadeira totalmente ergonômica. Mas nem sempre é assim, nem sempre ela é ergonômica só por isso. Mais para frente nós vamos ver como que eu defino que aquela cadeira ela é ergonômica ou não. Agora, já a ergonomia de produção, ela volta para o entendimento para a atividade na produção. Ou seja, no momento que o funcionário ele está trabalhando, o que precisa ser modificado para a melhoria da ergonomia e aumento da produtividade? Só relembrando que na ergonomia de produto ocorre a modificação das ferramentas e equipamentos do ambiente de trabalho. E na ergonomia de produção é analisado ainda o que acontece na intimidade da produção e que merece um tratamento particular para melhorar globalmente o processo de produção, tanto do ponto de vista técnico como humano. Vou citar um exemplo. Eu tenho um trabalhador que atua no ramo de fabricação de motor de carro. Foi observado que para inserir um parafuso, o trabalhador demorava muito a utilizar aquela chave de fenda e a produtividade estava ficando muito baixa. Dessa forma, os ergonomistas atuaram e pediram para trocar a chave de fenda por uma parafusadeira, aquela eletrônica, né? Aquela parafusadeira profissional, melhorando assim a agilidade no serviço. Então, como foi possível perceber nesse caso, foi feita uma ergonomia no produto, modificando uma chave de fenda por uma parafusadeira profissional. Então, vou continuar usando ainda esse exemplo anterior. Vamos supor que também foi observado que a bancada onde colocava o motor estava muito baixa para o funcionário. E isso trazia dor e insatisfação no trabalho. E o mesmo estava muito insatisfeito em trabalhar naquele setor. Então, ao investigar a intimidade daquele funcionário em seu setor, eu estou fazendo a ergonomia de produção, porque, consequentemente, também eu vou aumentar a produção. Agora, vamos falar da ergonomia quanto à perspectiva, né, que é a ergonomia de concepção e de intervenção. Essa diferença ela acontece a partir da análise de como vai ser feita a ação ergonômica. Ou se age a nível de projeto, fazendo um projeto para a concepção de uma ferramenta ou um posto de trabalho, formando uma ergonomia de concepção, ou se age sobre uma realidade existente. Por exemplo, eu já tenho a ferramenta ou posto de trabalho e preciso fazer algumas adequações, formando uma ergonomia de intervenção. Então, dessa forma, na ergonomia de intervenção, é quando um cliente contrata o meu serviço para solucionar uma demanda que ele já possui. Então, essa demanda ela deverá ser trabalhada e uma solução deverá ser encaminhada para a implementação em uma situação. Na ergonomia de correção, de enquadramento, remanejamento e modernização, né, nos enquadramentos, eles visam atender a uma norma, a um padrão a ser atendido, seja um padrão interno da empresa ou atender um programa de qualidade, reestruturação ou melhoria de processos. Agora, na correção, né, corrigir significa reconhecer um erro, seja ele de projeto ou de decisão de investimento. Pode ser uma mudança no mobiliário, nas rotinas e procedimentos da organização. No remanejamento, várias restrições existem e são manifestadas. No remanejamento, também é aproveitado o momento que está fazendo as modificações para corrigir outros defeitos antigos. Então, aproveita aquele momento. A modernização por sofisticação, ela ocorre quando a estrutura e formas na base técnica é a mesma, modificando potência e eficácia de componentes. Um exemplo típico é a mudança de um computador de uma série inferior para uma plataforma mais atualizada. Então, pessoal, os objetivos da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem, lembrando, nunca é adaptar, né, o homem ao trabalho. Cada trabalho ele tem que ser adaptado para aquele trabalhador, né? Outro objetivo é analisar as condições de trabalho, desde a sua postura e movimentos corporais, aos fatores externos, equipamentos, mobiliários, cargos e tarefas desempenhadas. Só para vocês terem uma ideia, como eu havia falado anteriormente, quando eu falo de adaptar o trabalho ao homem, né,
como eu havia falado anteriormente, né, na Revolução Industrial, tinha aquelas máquinas enormes. E muitas vezes nós tínhamos que adaptar aquele trabalhador àquele trabalho. Tinha que colocar aquele trabalhador em cima de um banquinho, né? Ou colocar aquele trabalhador para ficar agachado, né? Hoje não. Hoje nós adaptamos o trabalho ao trabalhador. E é por isso que nós temos hoje regulagem de quase tudo isso. Mas nós vamos ver para frente que não é somente isso a questão de regulagem. Nós vamos falar de infinitas coisas aqui, né? Que mais para frente nós vamos começar a pontuar. Então, pessoal, é importante ressaltar que antes e após a intervenção do ergonomista, né, primeiro eu tenho que saber e fazer uma análise para saber o que realmente eu vou precisar de modificar. Então, existem alguns métodos de análise ergonômica. A primeira etapa é o mapeamento dos problemas ergonômicos, denominada por apreciação ergonômica, que consiste no levantamento sobre situações problemáticas. Ela pode ser feita à distância. O que seria isso? Seria eu realmente observar, né? Eu estou de longe e eu observo como que aquele trabalhador ele está trabalhando, como que é o método de trabalho. Vou colocar uma gravura aqui agora para vocês, olhem só. Por exemplo, eu tenho dois trabalhadores aqui. Um está sentado numa mesa, né? Numa cadeira, né? E olha para você ver como que o braço dele está distante. Olha, reparem bem, como que o braço dele está distante, né? Lá do teclado, né? Ao mesmo tempo eu tenho aqui do outro lado, né? Uma postura correta. Olha como que o braço dela está, olha, próximo ao teclado. Olha como que as pernas dela estão. Então, para mim chegar nesta gravura, nesta postura correta, primeiro eu tenho que fazer uma análise ergonômica. Primeiro eu vou ter que fazer essa análise ergonômica. Então, a primeira etapa nessa análise ergonômica é eu fazer, né, essa análise à distância. Eu olho no caso, este trabalhador trabalhando, e logo depois eu vou virar para ele, né, depois de toda uma análise, e falar, olha, está acontecendo isso, né, você está fazendo errado dessa maneira, e nós também vamos ter que modificar a sua cadeira, né, a altura dela, a altura da sua mesa, mas só a partir dessa análise que eu vou poder fazer qualquer alteração ergonômica. Na segunda etapa, a da diagnose, né, ergonômica, podemos aqui entrevistar o trabalhador. Aí sim, eu vou saber quais são os relatos dele. Lembrando que a primeira etapa, né, eu simplesmente observei. Agora, nessa segunda etapa, né, eu vou saber quais são os relatos desse trabalhador. Então, podemos aqui entrevistar o trabalhador, filmar e fotografar, para depois comparar com as melhorias feitas. Então, o importante era ouvir as queixas para focar no problema. E a terceira etapa, ela busca adaptar as condições de trabalho na promoção da qualidade de vida, gerando assim maior segurança ao trabalhador, tá? Como eu havia mostrado ali para vocês. E na quarta etapa, né, é a avaliação ou a validação, que é o momento de testar o projeto inicialmente proposto através de simulações, né? Eu fiz a alteração ergonômica e aí eu vou testar. Será que foi realmente aquilo que eu tinha observado ou não? Então, tudo isso vai ser através deste meu teste. E temos a última etapa, que é o detalhamento ergonômico, né? A partir do momento que eu testo, né, eu vejo ainda algumas coisinhas que ficaram para me modificar e eu vou otimizar, né, que consiste de uma revisão durante o acompanhamento do projeto na busca de falhas para novas melhorias. Ok? Então agora nós vamos falar um pouco sobre as normas regulamentadoras. Essas são normas determinadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, regulamentada desde 78, né, 1978, através da portaria número 3.214. Atualmente, elas perfazem 35 normas regulamentadoras. Nesta aula, nós vamos dar ênfase somente à norma regulamentadora 17, que é ela que trata da ergonomia. É importante ressaltar, meus alunos, que dificilmente, quando você estiver atuando como técnico em segurança do trabalho,
você irá utilizar somente a norma regulamentadora 17 de forma isolada. Por isso, não deixe de ler as outras normas. A norma regulamentadora 17, nela estão os parâmetros que informam sobre o levantamento de cargas, transportes e descarga individual de materiais. Fala do mobiliário também, dos postos de trabalho, do uso correto dos equipamentos dos postos de trabalho, das condições físicas ambientais de trabalho envolvendo ruído, temperatura, iluminação e ventilação. Inclusive, nós vamos falar disso na nossa próxima aula, né? A organização do trabalho, o ritmo, a exigência de tempo, conteúdo das tarefas e modo operatório do trabalho. Portanto, não existe a possibilidade de você ter um bom conhecimento sobre a ergonomia se você não estudar a ANR. No anexo 1 da ANR, nós vamos encontrar as normativas para as atividades que envolvem também supermercados, comércio atacadistas, aeroportos, portos, hotéis. Ali constam diretrizes mínimas para adequar as condições de trabalho e garantir a prevenção de problemas relacionadas com a saúde e com a segurança ao operador dos postos, né? Tais como a manipulação de mercadoria, aspectos do posto em si, organização do trabalho que devem ser compatíveis com o fluxo de clientes e as reais condições psicofisiológicas do operador, informações e formação dos trabalhadores quanto ao treinamento, prevenção de fatores de risco. Então, se você precisar de algo, né, relacionado a tudo isso que eu acabei de falar, é só você chegar lá, dar uma lida na ergonomia, na norma regulamentadora 17, que vai estar tudo escrito lá. Nós temos o anexo 2 também, onde o enfoque está no trabalho em teleatendimento ou telemarketing, consta as ações ergonômicas a serem feitas quanto ao mobiliário, como a altura de bancadas, assentos, alcance, apoio para os braços e pés, uso correto de teclado, mouse, a forma correta do uso de equipamentos como fones de ouvidos e monitores, indicações das condições físicas ambientais mais favoráveis de trabalho ao operador, por exemplo, de call center, a organização do trabalho, as normativas para a capacitação dos trabalhadores dessa área, temporários ou não, né? Informando sobre riscos de doenças ocupacionais, noções de fatores de risco de atividades, sintomas de adoecimento, condições sanitárias de conforto, incluindo sanitários, armários, refeitórios ou restaurante, e situações de acomodações específicas para trabalhadores portadores de deficiências físicas, mais a disposição transitória, dentre outros assuntos, né? Então, dessa forma, vocês podem observar que a leitura da ANR ela é muito importante para o seu aprendizado e não podemos deixar de conhecê-la, ok? Então, vamos falar agora das áreas de atuação da ergonomia. A ergonomia ela é uma ciência ampla e diversifica ações que envolvem desde as pessoas até os processos, equipamentos, movimentações de materiais, controles de riscos. E as áreas de atuação elas podem ser divididas em ergonomia física, que está preocupada com as características humanas, anatômicas, antropométricas, que é a medição, por exemplo, do corpo humano, fisiológicas e biomecânicas, e como essa relaciona-se com as atividades físicas. Dentro dessa ergonomia física, incluem posturas, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, desordem musculoesqueléticas relacionadas, por exemplo, ao trabalho e layout dos postos de trabalho, segurança e saúde. Temos a ergonomia cognitiva, que ela está relacionada aos processos mentais, como percepção, memória, raciocínio e resposta motoras, como eles afetam interações entre o humano e outros elementos de um sistema. Tópicos pertinentes incluem carga de trabalho mental, tomada de decisão, qualificação, interação homem-computador, confiabilidade, estresse e treinamento, integrando-os na concepção da relação homem e sistema. E temos a ergonomia organizacional, que está relacionada com a otimização do sistema sociotécnico, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e processos. Na ergonomia organizacional, inclui comunicação, administração de recursos, projeto do trabalho, jornada de trabalho, trabalho em equipe, projetos participativos, ergonomia de comunidades,
trabalho cooperativos, novos paradigmas de trabalho, organizações virtuais, teletrabalho e a administração de qualidade. Portanto, você pode estar surpreso por perceber que a ergonomia não se restringe apenas aos móveis, computadores e postura. Deu para notar que a sua abrangência é enorme e que a ergonomia é importantíssima para a sociedade. Então, dessa forma, podemos concluir com essa primeira aula que o objetivo maior dessa ciência está em melhorar as condições específicas dos postos de trabalho em termos de segurança, higiene e conforto para o indivíduo, valorizando o trabalho e possibilitando a expressão da autonomia e criatividade, minimizando a fadiga física e mental e respeitando o ritmo de cada funcionário, para que o trabalhador se torne mais produtivo e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução à ergonomia e até a próxima aula.